Flamengo vai muito desfalcado, Letícia, para enfrentar o Sport. A possível equipe, teremos Hugo Souza no gol, na lateral direita, Mateuzinho, na dupla de zaga, Gustavo Henrique e Bruno Viana, e na lateral esquerda, grande dúvida, René ou Ramon, mas possível que jogue o René, porque no último jogo jogou o Ramon, né? O Ramon teve em campo na vitória do Flamengo diante do Ceará no Maracanã, e, aliás, foi muito bem, saiu até com câmera lá, teve aquela cena inusitada dele com muita câmera. Enfim, no meio-campo, possivelmente teremos João Gomes, Thiago Maia e Diego Ribas, mantido um pouco mais adiantado, né? Assim como foi contra a equipe do Ceará. O Diego também jogou como titular contra a equipe do Ceará. Aliás, ele que dá o bote e assistência para o primeiro gol da vitória do Flamengo por 2-1, gol do Gabigol. E mais na frente, aquele trio ofensivo que a gente imagina que seja também a equipe titular, com o Vitinho, Michael pelo lado esquerdo e o Pedro. O Pedro foi relacionado, o Gabigol não. Então, teoricamente, né, teremos esse trio ofensivo, Michael, Vitinho e Pedro, técnico Maurício de Souza, o Mauricinho. Esse time aí dá para fazer uma frente, embora a gente saiba que não tem mais muito o que galgar na competição, porque está definido o campeão, o vice, o Sport, que é o adversário, também está definido como rebaixado. O que espera dessa partida, Letícia, e depois, Bruno? Para mim dá para fazer frente, sim, apesar que vai ser um jogo de comadre, não vai valer nada para ninguém, vitória ou derrota, não vai fazer, não vai interferir mais em nada no campeonato para ambos os lados, mas é aquela coisa, independente de não valer nada, eu acho que é bom a gente terminar a temporada ganhando de cabeça erguida, né, Júlio, com o máximo de pontuação que a gente possa fazer. A gente que, inclusive, já tem uma marca expressante, que é a 4ª temporada seguida, que a gente alcança uma marca de mais de 70 pontos no Campeonato Brasileiro, é o único clube que conseguiu isso. Então, mostra que o nosso clube tem chegado e tem evoluído muito nesse tipo de campeonato de pontos corridos que são longos. É um campeonato difícil. Você vê, são poucos os times que repetem títulos no Campeonato Brasileiro. Tem times que têm muitos anos sem ganhar, porque não é fácil. Tem times competentes para isso, para competir. Então, por isso que não é tão moleza, né, levar esse título. Eu acho que mesmo diante das férias aí dadas para alguns jogadores, o nosso time, eu também montaria dessa forma, como você falou, pouparia não. Já daria logo férias para todo o elenco que pudesse aí, para chegar o mais cedo possível para a temporada de 2022. Não para começar no tempo que desse, mas para voltar o quanto antes em janeiro, para começar essa temporada com o pé direito, com toda a preparação da forma correta, mas para isso, deixa eu desligar esse número aqui, mas para isso precisa haver algumas mudanças aí nessa questão do departamento, de alguns setores, jogadores, algumas barcas, porque também não adianta trazer técnico, né, Júlio, para dar pouco tempo e para ele ser sempre o criticado como se só o técnico fosse o erro, e não é exatamente isso. Então, para mim, é um elenco que bate de frente, o Sport é um clube aí que, inclusive, é o que menos faz gol dentro de casa, está abaixo até da Chapecoense, que é a lanterna do campeonato. A Chapecoense ainda marcou 13 gols na Arena Condá, e o Sport na Arena Recife só marcou 11, ou seja, mesmo com a dupla de zaga, Gustavo Henrique e Bruno Viana, Léo Pereira não importasse, eu acho que mesmo assim o time do Flamengo tem capacidade suficiente, mesmo não valendo nada, para levar mais 3 pontos e para garantir a vitória hoje fora de casa. E aí, Brunão? Esperar desse confronto aí? O time acho que vai ser esse mesmo, né? Não tem muita novidade. Acho que a dúvida maior ali é René ou Ramon, né? Tivemos algumas surpresas ali, o Thiaguinho relacionado, o Ryan Luca, mas o certo é que o Flamengo realmente, e a Letícia foi muito bem, né? Ela pontuou ali, o Flamengo o Flamengo dará férias antecipadas a esse plantel, teoricamente os titulares, né? Os jogadores que tiveram mais números de jogos e teoricamente são os titulares dessa equipe, já pensando na preparação para 2022, o Flamengo que ainda não tem treinador, é um dos assuntos. Além disso tudo que eu passei, eu dei meio que um resumo do que está acontecendo, alguns treinadores se colocaram à disposição do Flamengo, não só o Carlos Carvalhal, né, mas como o Valverde, né, por alguns intermediários e agentes, tentaram dar uma cavada, né, falando que também quer um dia treinar o Flamengo, e o outro foi o Vovôda do Fortaleza. São nomes que eu não gosto muito. Queria a tua opinião e a opinião da Letícia depois. Olha, dos nomes que... Porque a gente tem que pensar nos nomes. Muitos nomes são especulados, né? Muitos nomes. Agora, de todos esses nomes, a gente tem que ver quem já deu sim para o Flamengo. E isso é muito importante, porque não adianta se especular e o treinador não ter a mínima intenção de vir para a América do Sul. É bom a gente lembrar, e não é demérito nenhum, que para o grande treinador europeu, vir para a América do Sul, dependendo da situação, é
descer de prateleira, porque o futebol europeu automaticamente ele está numa prateleira acima. Então, a gente tem primeiro que entender quem é o Flamengo no patamar mundial, ou seja, quando você inclui a Europa. E o Flamengo não está à altura dos europeus. Essa é a grande realidade, como os outros clubes aqui na América do Sul não estão. Os grandes treinadores não têm o interesse de sair do maior centro do futebol mundial, que é a Europa. Então, a gente pensando nessa realidade, eu acho que o Carlos Carvalhal, como a gente já vem fazendo aqui, a gente já tem dado uma estudada nele, é um nome que me agrada. E eu acho que isso também tem, porque também é algo acessível justamente porque ele já deu sim para o Flamengo, essa é a informação que você trouxe, né, através do seu agente, lá o Bruno Macedo. E para ele, que precisa de um grande trabalho, e lá em Portugal ele já teve, mas não num clube de ponta como é o Flamengo, onde o trabalho dele vai ser mundialmente conhecido, mesmo que não na primeira prateleira, eu acho que para ele, aí sim não é descer de prateleira. Para ele, na situação do Carvalhal, eu acho que é uma grande oportunidade para a carreira dele. Mas penso que pode ser alguém que, como é um europeu, vai fazer, e tomara que faça, se vier, um grande trabalho no Flamengo, que seja campeão de tudo, mas eu tenho um pouco de receio de começar a receber sondagens dos europeus novamente e voltar para a Europa, que é de onde ele é. E é natural que isso aconteça, porque além dele ser europeu, o primeiro escalão do futebol mundial é a Europa. Então, isso pode acontecer. É bom que, independente de quem venha, se vier do continente europeu, corremos o risco de fazer um grande trabalho aqui e, em algum momento, por conta de uma proposta da Europa, voltar para lá. Mas, pensando com um passo na frente do outro, o que nós precisamos hoje é um treinador. Ele é um cara que disse sim para o Flamengo. Dentro da possibilidade financeira e da realidade que o Flamengo e o futebol sul-americano está, eu acho que é um cara muito mais acessível e está dentro da nossa realidade financeira. Eu acho, minha opinião, eu daria uma oportunidade ao Carvalhal, mas repito, qualquer treinador que venha para o Flamengo vai precisar de respaldo. E sim, isso requer a chave do clube, como recebeu o Jorge Jesus. O Jorge Jesus também foi uma aposta, é bom que se diga, é uma aposta que deu muito certo. Mas muita gente não conhecia o trabalho dele. A maioria das pessoas não conhecia. Por acaso eu conhecia porque eu vivi lá muitos anos, joguei futebol lá e conhecia. Sabia de como ele era, o temperamento dele. Tá? Mas não sabia que iria dar certo aqui. Foi uma aposta que me surpreendeu muito. Agora, ele só veio porque teve a chave do clube. O Carlos Carvalhal, não se engane, já tem todas essas informações. Se ele já disse sim para o Flamengo, como é o que você trouxe a informação, e eu acredito, com certeza ele já sabe como funciona isso aqui, porque ele também procura informações sobre o local onde ele pode trabalhar. Então, ele só vem se tiver a chave do clube. E eu também acho correto. Por quê? Porque, em algum momento, o Flamengo precisa de comando, coisa que se perdeu com a saída do JJ e nunca mais se recuperou. Hoje, eu entendo que o Flamengo precisa de um grande treinador que monte o time no campo, obviamente, que tenha estratégia de jogo, mas que tenha a chave do clube, porque a falta de comando que vem de cima também atrapalha no campo de futebol. E o cara não vai vir se não for para ter a chave. Eu gosto do trabalho do Carvalhal, eu acho que ele seria um bom técnico para o Flamengo, desde que tenha a chave do clube e que tenha a respaldo da diretoria. Maravilha. Letícia, depois de eu passar para o Gui, o chat está muito dividido. Eu coloquei uma enquete no meu Instagram. Muita gente fala que o Carvalhal é muito fraco, que é um novo Domenech Torrent, que é uma aposta. Outros dizem que ficou impressionado com os seus treinamentos. Muita gente está preocupado porque ele não tem um staff tão grandioso quando o Jorge Jesus veio para o Flamengo, como, por exemplo, o Galhardo, que tem 20 pessoas no seu staff. Outros dizem que sim. Lembrando que ele tem um staff, sim. O staff dele ficou, inclusive, no Rio Ave, tá? Quando ele sai do Rio Ave. Então, possivelmente, se ele vier para o Flamengo, ele vai trazer algumas pessoas de confiança, inclusive indo em conta o que o Bruno Vilafranca falou, ele vai ter que ter um know-how. E a chave do vestiário, do clube, para ele poder fazer o trabalho dele. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte, Letícia. Esse momento atual do clube, o clube passa por um momento em que vai ter uma votação por eleições presidencialistas, né? A gente sabe que possivelmente o Rodolfo Landim será reeleito e comandará o Flamengo nesse próximo triênio, mas algumas pessoas podem sair, inclusive o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, né? E o Marcos Braz é justamente que está negociando com esse treinador. O que pode, de repente, dificultar o sucesso também de um próximo treinador, seja ele o Carvalhal, seja ele o Galhardo, seja ele algum
treinador que é agenciado, por exemplo, pelo Bruno Macedo, né, que tem essa entrada forte em Portugal com os treinadores, e é esse elo, porque ele também é emissário do Benfica no Brasil, então ele tem um relacionamento bom com alguns empresários e diretores, principalmente do Flamengo. Até que ponto essa diretoria pode prejudicar em relação a isso que teve essa informação do Superchat, né? Amigo de parente que é funcionário, de repente o cara querer incluir a sua comissão técnica, e o que o Bruno falou, tem que ter um know-how, né, Letícia? O treinador que vier aqui tem que ter autonomia para ele tentar fazer o trabalho dele. Não adianta também o cara chegar aqui e achar tudo uma mil maravilha, porque não está, porque está uma bagunça, e ele não conseguir exercer a função dele, né? O Carvalhal, te agrada esse nome? Até lendo aqui o comentário do Moisés, ele botou: tem que entregar a chave do ninho, nada de dirigente à beira do campo dando pitaco. Então, sobre isso, Moisés e galera do chat, o que eu penso é o seguinte: para dar certo, é cada funcionário exercer a sua área de competência e não interferir na área contrária. Isso é fundamental para o Flamengo colocar tudo nos trilhos. Porque se um treinador chega, europeu ou não, de competência para que o trabalho encaixou de acordo com o que os dirigentes e o presidente concordam, o preço também encaixou financeiramente, então tem que dar tempo e tem que dar espaço para o treinador colocar as ideias que a diretoria e os dirigentes se agradaram. Não adianta você ficar dentro de um vestiário, dando pitaco, passando a mão na cabeça de jogador, em situações em que precisa ser puxado a orelha, que precisa ser cobrado. Porque ele não está lá só para jogar no Flamengo. Ele está lá para honrar um manto, ele está lá para se entregar, ele ganha milhões e ganha em dia, ele não tem nada atrasado, tem um CT de ótima estrutura, tem uma estrutura de departamento médico, tirando alguns profissionais, mas tem uma estrutura de primeiro mundo, então você não pode exigir menos do que uma entrega dentro de campo, uma obediência tática e uma raça e sangue nos olhos. Além disso, sobre esse nome do Carlos Carvalhal, ele me agrada. Muita gente fala assim, mas ele não tem um histórico vencedor. Mas se for por isso, então traz um Felipão, um Luxemburgo, porque para mim títulos nem sempre quer dizer alguma coisa. E se for por isso, o Palmeiras não tinha trago o Abel, não era conhecido, não tinha esse histórico e está aí como bicampeão da Libertadores. O JJ não tinha todo esse conhecimento pela torcida rubro-negra nem no Brasil, chegou e mostrou em uma excelente temporada de 2019. Então, para mim, isso não é parâmetro, tá? Agora, o que mais conta é como ele vai digerir um elenco tão estrelado do Flamengo, que a gente sabe que não é tão fácil, como também ele vai colocar em prática as suas ideias, se encaixa com o estilo do Flamengo. Para mim, ele tem algumas características que encaixa bastante. Primeiramente, ele gosta de passes curtos, que é um passe de um toque só, e que tenha transições ofensivas rápidas. Ele é aquele técnico que coloca o time em linha alta, um time totalmente ofensivo, claro, fica um pouco vulnerável defensivamente, mas é para isso que o time tem que ter uma leitura e uma inteligência sobre essa linha defensiva para deixar o time adversário em impedimento, porque também não adianta um time subir, fazer uma marcação alta, que o Carlos Carvalhal gosta disso, e a nossa defesa ficar vulnerável, ou então a nossa defesa deixar a linha de impedimento exposta. Isso não vai, na minha opinião, isso não vai fazer sentido. E é um técnico que cobra, agora precisa ver, como o Júlio falou, se ele chegasse, se ele teria a chave do ninho do urubu para poder colocar as ideias que ele pratica e as ideias que ele entende dentro de campo. E é um técnico, Júlio, que não tem uma formação tática fixa. Isso, de uma certa forma, pode ser até interessante, porque ele vai de acordo com as características do adversário. Ele muda taticamente, ele pode começar um time... Diferente do Rogério Ceni, por exemplo, que só joga naquele 4-4-2, que é o que ele aprendeu no Fortaleza, e é isso aí. Ou o time joga daquele jeito, ou já era. Verdade. Exatamente. E assim, muita gente, mas ele tomou de 6, 5 do JJ, justamente por essas características do Carvalhal. Ele se lança ao ataque, ele não é aquele time covarde. Isso porque ele estava treinando um time de nível médio para baixo escalão, e o JJ treinando um time de escalão primeiro em Portugal, que é o Benfica. Imagina, vamos tentar colocar se ele esteja num time um pouco melhor. Então, acho que tem muito uma análise como um todo. Outros nomes que me agradam também, que foi falado, foi o Ernesto Valverde. Eu gosto dele também. É um treinador que tem características parecidas com a do Flamengo. E também a galera falando muito aqui sobre o Vitor Pereira. Ele também é um treinador interessante, mas tem características totalmente diferentes do Carvalhal e do Ernesto. Ele é um treinador que mais gosta assim, de controlar a partida, de tomar conta do meio de campo. Ele não vai muito para transições ofensivas. Ele gosta do toque de bola, de construir as jogadas com paciência, que é uma coisa que o Flamengo tem feito, mas que, por incrível que pareça, Júlio, Bruno e Gui, a torcida não tem tido muita paciência para algumas circunstâncias. Então, é uma característica de cada um aí que é um pouquinho diferente. O Gui, seguinte, eu concordo em relação ao treinador que vier, ele tem que ter um know-how, ele tem que ter a chave do ninho para ele também poder
fazer o trabalho dele, exercer o que ele entende de melhor e profissionalizar o futebol técnico do Flamengo, né? O Flamengo não tem profissionais, ou não tinha profissionais à altura do elenco, do que o Flamengo pensa sobre jogo, do que o Flamengo merece até. Mas a minha pergunta é o seguinte para você. Só que a gente está numa situação que é uma sinuca de bico, né? Porque você tem tempo para contratar, mas tem a eleição chegando aí, tem algumas dispensas que pode ser feita, talvez alguns jogadores podem sair sem mesmo o Carvalhal poder avaliar, outros podem chegar, a gente vai falar sobre o mercado da bola também, mas eu queria saber a tua opinião sobre o Carvalhal, se te interessa, se dos nomes que são realmente mais acessíveis realmente o nome que pode vir agregar alguma coisa ao Flamengo, tuas impressões sobre o Carvalhal, amigo. Júlio, vamos lá. Primeiro que, cara, minha primeira opção, obviamente, seria o Jesus, né? E eu acho que não seria impossível trazê-lo. Assisti a entrevista do Papa com aquele torcedor rubro-negro lá de Portugal, e ele falava justamente isso. Minha preocupação sobre a vinda do Jesus, não sei se os amigos concordam, tá? O Jesus, no meu entendimento, assim, a CBF, ela tá cada vez mais se dando conta de que nenhum treinador brasileiro tem a menor condição de assumir a seleção brasileira depois do Tite. Quando o Tite sair após a Copa do Mundo, que acontece no final do ano que vem. Nenhum. A CBF vai ter que partir para uma opção internacional na primeira vez da sua história. E eu acho que nesse contexto o Jesus seria o primeiro nome da lista. E aí a gente está com o Jesus, recuperamos aquele moral, show, aí daqui a pouco vem a CBF, é um sonho do Jesus assumir a seleção brasileira, ele não esconde, já falou isso em outras entrevistas. Vem a CBF e fala, Jesus, Tite saiu, tem a vaguinha aqui para você, e aí? Mais uma vez a gente corre o risco de ficar sem o JJ. Eu acho que esse é o momento de a gente ter um treinador que venha a ficar conosco por 3, 4 temporadas. A gente precisa disso, a gente precisa de uma consolidação de trabalho. Tá? Então, nesse contexto, eu acho que a gente pode vir a ter problemas com o JJ. Mas é uma única suposição, eu estou aqui devaneando, pode ser que isso nunca venha a acontecer. É um raciocínio. Tá imaginando. Isso. O JJ estando descartado, não dá para vir o JJ, enfim, vamos para as outras opções, tá? Eu tenho um argumento, Júlio, que eu costumo usar para a turma aqui de Rio do Sul, a galera que está no nosso grupo dos flamenguistas aqui, que é o seguinte, os nossos treinadores aqui são tão ruins, que qualquer treinador meia colher da Europa, ele vem aqui e ele sobra. Sim. Ele vem aqui e ele sobra. Tá? E trago 2 exemplos, o Jorge Jesus e o Abel Ferreira. Eu só ia perguntar depois para a mesa isso, se alguém conhecia o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é treinador do PAOK. O Abel Ferreira, ele é treinador há 5 anos, gente. Ele tem 40 anos de idade, 40 e poucos anos. Ele é treinador há 5, 6 anos. Ele estava no PAOK lá, começando um trabalho, o Palmeiras vem, traz o cara e o cara já ganhou 2 Libertadores. Não se porque ele ganhou o Jorge Jesus, a realidade é essa. Exatamente, então é uma diferença monstruosa. E aí a galera vai dizer, pô, mas o Jorge Jesus não é um meia colher. Vamos lá, o Jorge Jesus é um treinador top em Portugal. Nível europeu, ele é meia colher. Tanto é que ele não é cogitado para treinar Barcelona, para treinar Manchester, para treinar, enfim, não é. O Carvalhal, ele mais ou menos se enquadra nessa situação também. Ele é um treinador meia colher, ele é um treinador que a nível europeu, cara, fez trabalhos interessantes, né? Esteve numa Premier League com o Swansea, tudo bem, ele foi rebaixado, mas ele ficou 2 temporadas por lá. Só o fato de você treinar um time de Premier League por 2 temporadas, isso já significa muita coisa. Muita coisa. Porque a Premier League hoje não coloca qualquer um. Para tu pisar na Premier League como treinador, tu tem que ter um mínimo de nível de profissionalismo, de tática, de organização. E não é só na primeira divisão isso, hein? Na Inglaterra, é bom que se diga. Não é só na Premier League que isso acontece. Na Championship, a segunda também. Tanto é que o Bielsa, que é um monstro de treinador, que se viesse aqui no Brasil acabava com o futebol brasileiro, de tão bom que ele ficou 2 anos na segunda divisão. Do futebol inglês, com o Leeds United. Subiu agora e tá tendo dificuldade. O Bielsa, hein, gente? Então na Barclays Championship, né? Na segunda divisão. Isso, a Championship é a segunda, a Premier League é a primeira, né? Então, cara, isso credencia ele a um alto nível de treinador de futebol. E a diferença deles para os treinadores brasileiros é tão grande, que, cara, se nós pegarmos o elenco do Flamengo e o elenco do Palmeiras, a diferença em termos individuais é tão grande, jogador por jogador, é tão grande, que a única coisa que pode levar o Palmeiras a ganhar do Flamengo numa final de Libertadores é a diferença dos treinadores. Exato.
É a diferença dos treinadores. E ainda assim, com o Renato Gaúcho, nós vamos ser vice-campeões brasileiros e vice-campeão da Libertadores. Imagina se a gente tivesse um treinador um pouquinho melhor. Então, mas é por isso que... Mas rapidinho, deixando essa deixa, Gui, é por isso que eu falo, porque tem muitos amigos meus que falam, mas será que o Jorge Jesus não vai pegar essa zona de conforto por ter feito um belo trabalho no Flamengo e não vai querer aceitar? Flamengo, querido, se não tivesse tido essa situação da Covid, você acha que o Flamengo ia ser eliminado como foi para o Racing na Libertadores? Será que o Flamengo ia ser acachapado como foi para o São Paulo na Copa do Brasil? Você acha mesmo que o Flamengo ia tomar de 3 do Atlético Paranaense no Maracanã? O problema do Flamengo é que o que faz o Flamengo ficar equilibrado com as outras equipes, com todo respeito, tirando o Atlético, para mim o Atlético também tem uma boa equipe e o Cuca também tem o seu valor, é o técnico. Porque Exato. O Flamengo não tem técnico. O Flamengo não tem técnico. A hora que a gente tiver, Júlio, a hora que a gente tiver um técnico que tenha um alto nível de excelência profissional, um cara que tenha conhecimento, conhecimento tático nível europeu, esquece. Foi o que aconteceu com o JJ. O que aconteceu com o JJ não foi um milagre que muita gente acha, que deu tudo certo, as estrelas conspiraram, nada disso. Eu só vou lembrar uma coisa para vocês. Gui, Brunão, Letícia, eu vou ler o superchat e vou passar para vocês. Mesmo com tudo isso, o Flamengo em 2016 foi terceiro colocado, perdeu no saldo para o Santos, no Brasileiro. Em 2017 realmente foi um ano ruim, né? Que comemoraram o quinto, sexto lugar, vergonhoso. Sim. 2018 o Flamengo foi vice-campeão, 2019 campeão, 2020 campeão, 2021 vice-campeão. Ou seja, não existiu a hegemonia de ganhar 3 títulos, mas já demonstra que 2022, 2023, 2024, com um trabalho bem feito, com um profissional bem feito, e que mesmo com todos os defeitos que o Flamengo teve, mostra que o investimento, que os valores, que eu digo em cifras, as contratações que tem que existir, o Flamengo sobra. Se o Flamengo fosse um clube de 2020 para cá, organizado como foi em 19, ia deitar. Com todo respeito, o Flamengo perdeu, na minha opinião, a Libertadores mais fácil da história. Com todo respeito, e o Palmeiras, parabéns para o Palmeiras pelo título, porque potencializa o título do Palmeiras. Porque você eliminar Atlético Mineiro, campeão brasileiro e possivelmente campeão da Copa do Brasil, eliminar o Flamengo, que teoricamente e nitidamente tem um elenco melhor, esse título eliminou o São Paulo no clássico. Muito valorizado pelo Palmeiras. Deixa eu só ler aqui rapidinho